Olá, meus amores do sexto ano! Vamos lá para mais uma aula. Na verdade, hoje daremos continuidade à nossa aula anterior. Antes, abram o livro de vocês na página 234, que hoje falaremos sobre o Elma, o Marechal e a Guerra. Bem, meus amados, a chamada língua germânica se deslocou tanto no Império Romano do Ocidente que diversas de suas regiões receberam o nome germano. E outra palavra militar de origem germânica, sabe qual é? Isso mesmo, marechal, que vem do vocábulo marechax. E a fé cristã pode ser observada nas câmaras mortuárias. E vocês sabiam que a câmara mortuária do Chação tinha pelo menos uma cruz? Pois é, cruz que é o símbolo maior do cristianismo. E outras tumbas, também encontradas na Inglaterra, estavam repletas de artefatos. Uma delas foi encontrada no ano de 1930, também na Inglaterra. Era uma necrópole. Necrópole que existiu, sabem que século? Isso mesmo, no século VII. E elas estavam cheias de objetos da época. Historiadores, meus amados, acreditavam que nela estava enterrado o rei Haldvar, rei que governou de 599 a.C. e 624 a.C. Eles acreditavam também que o rei havia se convertido ao cristianismo. A desintegração do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente passou a viver períodos de crise cada vez mais frequente, isso entre os séculos 3 e 4. E alguns dos fatores para essas crises foram carga elevada de impostos, a corrupção entre os governantes, crises de abastecimento alimentar, além de disputas de poder entre políticos e generais. E entre 235 e 284, somente um entre os 26 imperadores, meus amados, teve a morte natural, ou seja, os demais foram assassinados. E muitos grupos germanos passaram a penetrar em seu território, aproveitando o enfraquecimento do império. E no ano de 375, os hunos, guerreiros nômades que viviam na fronteira da China, dirigiram-se, sabem para onde? Isso mesmo, para as planícies do território onde hoje se encontra a Rússia. Agora, falando da divisão do Império, no ano de 395, o imperador Teodósio dividiu o Estado romano em duas partes, criando, meus amados, o Império Romano do Oriente, com sede, sabe aonde? Isso em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, onde a capital passou a ser Milão, porque Roma não oferecia condições de segurança. E o Império do Oriente também era conhecido como Império Bizantino. A cidade de Bizâncio era chamada de Constantinopla e recebeu esse nome em homenagem ao imperador Constantino, que governou o império entre os anos de 313 e 337. Sem contar que Constantino promoveu diversas reformas e Constantinopla transformou-se em uma grande metrópole, repleta de obras de artes, construções públicas, museus e bibliotecas. O Império Bizantino, que sobreviveu cerca de 1000 anos. Seu período de apogeu se verificou sob o governo de Justiniano, imperador
entre os anos de 527 e 565. E foi durante o governo de Justiniano que os bizantinos conquistaram novos territórios, incluindo o norte da África e parte do sul da Europa. Na época, importantes juristas reuniram diversas leis romanas em uma obra que ficou conhecida como Código Justiniano, e as leis contidas nesse código se difundiram depois. E o Império Bizantino chega ao fim em 1453, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. E agora vamos falar dos germanos e romanos que formam uma nova sociedade. Essas ondas migratórias contribuíram de forma decisiva, meus queridos, para a desagregação do Estado romano, onde foram também importante e fundamental para o lento nascimento das novas formas de organização social naquela região da Europa. E foi do Império Romano do Ocidente que surgiram diversos e pequenos reinos, e ao mesmo tempo as instituições ligadas à justiça e ao direito, onde foram pouco a pouco substituídas por novas organizações. Organizações essas que não eram nem romanas e nem germanas, mas uma mistura de aspectos das duas sociedades. E já falando de novas formas de organização da Europa, foi a partir do século V, com o aumento das lutas nas regiões, que muitas cidades do Império Romano foram destruídas e saqueadas. E foi diante desse cenário que muitas pessoas passaram a buscar refúgio no campo, principalmente nos pequenos reinos que se formavam. E os mais pobres, em geral, encarregavam-se do trabalho na terra, a agricultura e da criação de gado, tanto para o seu sustento como também para o sustento do rei e de sua família. E durante muito tempo, meus amados, as fronteiras desses reinos foram instáveis, variando conforme as vitórias e as derrotas dos reis. Já o Reino Franco se tornou um dos maiores reinos da Europa após a desagregação do Império Romano. Vamos falar agora do Reino Franco. O Reino Franco, onde seus povos eram de origem germana e encontravam-se na Gália, atual França. Isso no século III. Porque em 481, depois de expulsar os últimos generais romanos da região, suas tribos foram unificadas por Clovis em um único reino. E o cristianismo começava então, meus amados, a se tornar uma instituição poderosa, espalhando-se por diversas regiões do continente europeu. E o rei Clovis se converteu ao cristianismo por volta de 496 e ganhou o apoio, sabe de quem? Da Igreja Católica. E graças à ajuda dos francos, meus queridos, a Igreja Católica conseguiu consolidar o cristianismo em diversas regiões do continente, que para o rei Franco, uma vez que o apoio da igreja era uma forma de legitimar o seu poder e as pessoas iriam se convencer de que ele era rei não só perante os seres humanos, mas também perante Deus. Entretanto, nos primeiros séculos do cristianismo era muito comum as pessoas se converter a uma nova religião e doassem parte dos seus bens, principalmente terras, à Igreja Católica. E foi dessa forma, meus queridos, que a Igreja Católica foi se tornando cada vez mais rica e poderosa, dona de muitas terras e mosteiros.
E agora falando do governo de Carlos Magno, no ano de 511, após a morte de Clovis, o reino franco passou por diversas crises, ou seja, voltou a se consolidar com a ascensão ao poder do rei Carlos Magno. Carlos Magno, da dinastia dos Carolíngios, promoveu guerras de conquista e anexou vários territórios às terras do reino. Foi então que com essas anexões passaria a se chamar Império Carolíngio. E Carlos Magno também foi responsável por padronizar o sistema de cunhagem de moeda, por restaurar o poder dos tribunais e fazer o uso crescente dos documentos escritos. E diversas escolas foram criadas em todo o império, muitos contextos de antigos gregos romanos. Entretanto, as disputas internas entre os herdeiros do trono e a chegada de novos movimentos migratórios, como o dos normandos, e agora falando do reino Quimer, na época em que o reino franco impunha-se na Europa, na península mais tarde conhecida como Indochina, na Ásia, meus queridos, formava-se o reino Quimer. Reino esse que era composto de diversas tribos. Sua formação sofreu influência de civilizações hindus, tailandesa, vietnamita e chinesa. E os Quimer mantinham comércio com o povo do Mediterrâneo e eles vendiam principalmente, sabe o quê? Arroz e especiarias, além de incensos. E o reino Quimer chegou ao fim no século XV, após disputas internas pelo poder e invasões de outros povos. Agora mostrem que vocês aprenderam e resolvam as atividades das páginas 243, teste seus conhecimentos, 244 e 245. Beijinhos, tchau, tchau e até a próxima aula.